Nós não precisamos de comando. O comando tem que ser nosso, autonomia, porque é a nossa soberania. Aí quando a gente começa a falar, isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. O senhor diz que não é teoria da conspiração, mas o senhor acredita numa conspiração internacional. Eles dominaram, eles aparelharam todo o Estado. Senador Plínio Valério, seja muito bem-vindo ao Salão Nobre. Obrigada pela presença. Que bom estar aqui. Eu estava louco para voltar aqui. Só fiz uma vez em 4 anos, então é muito bom estar de volta. Senador, o senhor é presidente da CPI das ONGs, o senhor é o autor do requerimento que permitiu a criação da CPI e é um requerimento bastante abrangente, né? Ele trata de 5 pontos, mas ele não especifica exatamente quais as ONGs que serão investigadas, né? Estabelece um prazo, mas vai investigar ONGs em geral. Qual que é o objetivo do senhor? O objetivo principal é mais, Renato, o foco nas ONGs ambientais. Embora o requerimento seja abrangente, a gente vai ter que canalizar para as ONGs ambientais. Por quê? Porque dentre todas as ONGs, e a maioria das ONGs são boas, prestam um grande serviço ao país, existem algumas que não são boas, principalmente algumas ambientais, porque elas prestam desserviço ao país. Quando elas usam o nome Amazônia para arrecadar dinheiro, quando ela utiliza uma narrativa mentirosa e enganosa, ela acaba prejudicando o país e a Amazônia, vendendo de que nós estamos destruindo a Amazônia, está pegando fogo, daqui a 5 anos vai ser tudo areal, não tem mais volta, e é muito grandioso o que elas fazem. Como elas fazem esse desserviço e pegam dinheiro em nome da Amazônia para prestar um desserviço, é que a gente está querendo saber. Basicamente qual é o nome da tua ONG, Renata? O que é que a tua ONG faz? Recebeu dinheiro? Recebi de quem? E por que e para que você recebeu esse dinheiro? E a gente vai seguir esse dinheiro para ver se realmente eles fizeram aquilo, o que não fizeram. Nós estamos falando de algumas ONGs. Nós não queremos demonizar a ONG. A ONG é uma coisa boa, mas essa que nós estamos investigando são ONGs ruins, sim, que pegaram dinheiro do Fundo Amazônia e não prestaram conta. E que ONGs são essas, senador? A gente tem algumas ONGs que prestam de serviço. Essas do Fundo Amazônia, a gente está com os nomes para chamá-las, mas tem algumas, por exemplo, o Instituto Socioambiental, que é uma ONG grande, né, que é associada já à WWF e às outras. Elas, por muitos anos, dominaram o Alto Rio Negro. E eles fazem um serviço... Dominaram em que sentido, senador? No sentido de fazer convênio com a FUNAI e exercer as prerrogativas, as funções, os poderes e o dever do Estado. E eles extrapolaram. Eles cuidaram da política indígena, não indigenista, indígena, e não permitiu sequer que brasileiros entrassem. E não fizeram nada, a não ser... Mas a organização, o Instituto Socioambiental, é uma organização brasileira. É brasileira, é uma ONG brasileira, já criada na esteira das grandes ONGs. Então, a gente quer saber o que eles fizeram esses anos todos lá e o que eles fizeram com esses financiamentos. Eles têm financiamento da Fundação Ford, da Mitsubishi, da Casa Real Inglesa. E a gente quer saber o que eles fizeram com esse dinheiro. Mas, para isso, nós trouxemos o público-alvo deles. Onde eles estiveram, esse público, são os caciques de etnias, não são todos, vieram dizer, não fizeram nada, nos enganaram. Fizeram isso, aquilo. Então, a gente primeiro traz a outra narrativa, a outra versão dos índios invisíveis, para dizer, olha, não fizeram nada aqui, prometeram e nada fizeram, para se contrapor essa narrativa das ONGs. Então, como a gente já tem... Que tem o apoio de várias outras etnias, isso, né? Isso. E como a gente nós temos várias etnias que vieram depor e várias outras que afirmam que não querem ONG no seu território. Porque eles fazem levantamentos antropológicos. Em muitos casos, eles inventam e aumentam quantitativamente o número de indígenas naquela etnia. Uma etnia que tinha 100 indígenas, hoje tem 200, 300, porque eles transformam mestiços em indígenas e espalham esses indígenas nas áreas que eles vão futuramente delimitar. Então, eles fazem levantamentos antropológicos e convencem a FUNAI de que aquela área é uma área indígena ainda desde 1500. E você transforma muita reserva indígena. Hoje, o Brasil, tem para 1 milhão de índios, sendo que 300 vivem na capital, você tem para 700 mil índios, 14% do território nacional. E o senhor acredita que isso é muito
território para a população indígena brasileira hoje? É só você comparar Estados Unidos, eles têm 3,5 milhões de indígenas. Mas os Estados Unidos ainda têm índios isolados, como existem no Brasil? Ainda existem índios que usam os seus hábitos, a sua cultura natural, como, por exemplo, os Yanomamis, que são índios caçadores-coletores. Mas aí que está, Renata, os índios não querem ser isolados. Você tem N depoimento, não quero isolamento, eu não quero ser isolado. Se você tiver alguma etnia que quiser ser isolada, parabéns, fique isolada. Mas a maioria não quer. A maioria quer o que você quer e o que eu quero. Essa palavra isolada que eles usam, etnias isoladas, não existe. Se tem alguma, eu desconheço. O que me procuro são aqueles que não querem mais o isolamento. Aqueles que querem água potável, porque não aguentam mais morrer de hepatite, de diarreia, problema no rins e no fígado. Esses que me procuram, esses não querem viver isolado. O que nos procura, eles querem motor ao invés da canoa, eles querem picape ao invés de andar a pé. Esses que a gente está lutando por eles. Esses não querem saber de isolados. Então, os Estados Unidos tem indígenas, 3,5 milhões, e o território nacional dos indígenas lá é 3%. Aqui nós temos 1 milhão para 14%. Então, o senhor acredita que o Brasil tem muita terra indígena? O senhor acha que isso Sim. devia ser menor? A gente está falando de território já demarcado. Já demarcado. Eu acho que esses têm que ser respeitados, né? Se você perguntar dos índios, se você perguntar deles, você quer terra ou você quer políticas públicas? Ele quer políticas públicas. Se eu te dar um exemplo, Manaus, a nossa capital... Mas tem muitas etnias que querem terra Sim, também, então, né, pronto. senador? Então, acho que querem, beleza. Mas a maioria que quer é manipulada. Levam a eles a necessidade de isolar. Porque quando você tem uma etnia de 80 índios, por que tanta terra para 80? Mas eles sabem que não pode ser só 80. Então, haja RANI, aquele documento que torna indígena, para o mestiço. E eles aumentam para poder... Nós temos um exemplo lá em Altaz, perto de Manaus, o problema do potássio. A etnia Mura foi aumentada dessa forma. Aí eles vão dizendo que tem tantos índios, faz um estudo antropológico, financiado com dinheiro externo. O dinheiro é usado de duas formas, para levantamentos antropológicos e para ficar com a diretoria. O TCU atestou, de onde ele é auditor, que a diretoria fica com até 85% do que arrecadam. Esses caras ganham salário altíssimo. Como é que ONG paga salário para a ONG? Quando a gente pensa em ONG, a gente pensa em voluntário, em altruísmo, a gente não pensa no diretor remunerado, né? Inventando história para ficar com dinheiro. Mas o senhor acredita que os diretores das organizações não governamentais não deveriam ser remunerados? Eu acho que não deveriam receber dinheiro do governo. Se ela é não governamental, ela não deveria receber dinheiro público. A gente supõe que a arrecadação deveria vir de voluntários, de convencimento, e nunca do dinheiro do Estado, do país. Senão, ela não é não governamental, ela é privada. Então, o que há é muita mentira em torno disso. É uma narrativa muito falsa, né, de pessoas que não conhecem a nossa realidade. Vou te dar exemplo que todo mundo, que os zongueiros citam, o Leonardo DiCaprio. O que é que o Leonardo DiCaprio conhece de Amazônia? O Leonardo DiCaprio usa jato, tem mansão, tem laptop, tem relógio, tem tudo, e quer que o índio não tenha, porque ele foi convencido de que o índio quer viver isolado. Eu te dou quantos depoimentos vocês quiserem, de vídeos que chegam para mim, dele dizendo, nós não queremos tutela. Eu quero ter o direito de plantar, de vender minha macaxeira, de vender minha farinha. Eu não quero estar pedindo passagem, eu não quero mais viver de Bolsa Família. Eles mostram isso. E eu sou com esse. Quando me procuro, que me criticam, eu falo, ó, eu não estou defendendo os felizes, eu não estou defendendo os que estão satisfeitos, eu estou defendendo os insatisfeitos e os infelizes, que vêm até mim. E começou como? Com o conhecimento que eu tenho da região e com as emendas parlamentares, que a gente tem dado aos indígenas. Se eu te mostrar um vídeo da comunidade indígena na Castelo Branco, do índio Baniwa, no Médio Sana, você vai ficar vendo, é uma cena, sabe, diferente. Toda a população indígena carregando nos ombros o gerador de energia. A alegria de receber o gerador, a alegria de ter uma internet, a alegria de ganhar uma picape, a alegria de ganhar uma canoa com motor rabeta. Eles querem isso. Se eles querem, e eu posso dar com o dinheiro da população brasileira, por que não dá? Agora, se alguém quiser ver isolado, de tanga, beleza, tem todo o direito. Com esses eu não me meto. E que mecanismos a CPI está usando para investigar essas grandes organizações não governamentais, senador? Duas formas. Primeiro, pedido de informações.
Nós pedimos informações da FUNAI, do INCRA, do IBAMA, do BNDES, que é o Fundo Amazônia, da ABIN, a gente tem muita informação da ABIN, e agora nós vamos pegar, usar o acórdão do relatório do TCU, porque eles só dão o número do processo, não dão o nome das ONGs, a gente está pedindo o nome das ONGs. Você pode explicar que acórdão é esse? O acordo porque ele foi seguinte, tema de várias entrevistas que o senhor deu. O acordo diz o seguinte: o ministro Vital do Rego auditou 22 convênios das ONGs que receberam dinheiro do Fundo Amazônia e constata que em 18 delas tem irregularidades. Quais irregularidades? Não prestavam conta. Recebia a segunda parcela sem prestar conta da primeira, a terceira sem da segunda. Não prestam conta. Quando prestavam conta, era uma autodeclaração. Imagina macaco tomando conta de bananal, né? Vai comer a banana toda. E a outra, estou citando 3, é que gastavam entre a diretoria, até 85% do que arrecadavam. Então a gente vai chamar uma ONG dessa e vai dizer, ó, esse relatório. Ela vai dizer, não é verdade, e vai nos convencer. Não tem... Lá nós não vamos botar dedo na cara de ninguém. Ninguém vai ser chamado de bandido, de marginal, de mentiroso, ninguém vai ser ameaçado de prisão, nada a ver. Vai dizer o que quer e nós vamos apurar e apresentar no relatório. É uma comissão que não é, eu tenho dito sempre, me permita dizer, é uma CPI que não se trata de Bolsonaro e Lula, direita e esquerda, não é nada disso. Não é contra o governo, nem para demonizar ONGs. Ela é para apurar algumas mais ONGs. É uma questão de nação que quer ser soberana e a nação que aceita a interferência estrangeira com dinheiro, perdendo parte da sua soberania. O senhor falou dos primeiros 2 pontos, né, do requerimento e agora resvalou no terceiro, que é investigar o desvirtuamento dos objetivos de ação dessas entidades, operando inclusive contra interesses nacionais. Exatamente. Como que o senhor acredita que isso funciona? Por quê? Porque eles não respeitam. As ONGs, ela tem uma característica comum, essas ONGs às quais eu estou me referindo. Elas são prepotentes. Elas não respeitam regras, leis do Estado, do país, seja qual for o país, estamos falando de Brasil. Eles entram na mata, fazem o que querem, pesquisam, roubam, levam, promovem tráfico, fazem o que querem sem dar satisfação a ninguém. E são financiadas por entidades estrangeiras. Então, se você recebe dinheiro do estrangeiro... Mas, senador, o senhor está falando, assim, porque o senhor cita bastante 3 ONGs específicas, são ONGs grandes que atuam no Brasil. O senhor está vinculando essas ONGs ao tráfico de drogas? Não. Eu estou falando que eu vou chegar onde eu quero, que é para te dizer exatamente... que a gente tem muitas denúncias, muitas práticas de ilícito, mas nós não podemos abarcar o mundo com as pernas. Eu tenho uma CPI para apurar, para investigar, a gente tem tempo a cumprir. Então, o que é que nós fizemos? Nós temos que ter a sabedoria, e estamos tentando ter a sabedoria, de selecionar o que a gente quer. A escolha de Sofia. A gente não pode abarcar tudo. Então, o que é que a gente vai direcionar? ONGs ambientais, com viés ambientais. Aquela denúncia de tráfico de órgãos, de tráfico de drogas, de contrabando, nós não vamos atrás, porque não vai dar tempo e a gente não vai conseguir. Então, nós vamos nas ONGs ambientais, porque eu acho que essas são as piores. Eles conseguem, ou de forma abusiva ou não, interferir, mas na maioria das vezes eles interferem nos interesses nacionais, nas políticas públicas do país. Eles ditam as políticas, muitas vezes as políticas públicas do país. Deve ser assim e deve ser assado. Eu tenho discutido muito, não, mas o Fundo Amazônia é importante. Beleza. O dinheiro que vem de Xerô é importante. Beleza. Agora, esse dinheiro ele tem que vir para a gente usar no nosso bem, na nossa felicidade. E não já casado, dizendo que a gente tem que fazer. Olha, vocês não podem fazer isso, não podem, e dão o dinheiro. E a gente é pedinte, a gente é esmoléu, aceita o dinheiro, ou não aceita. Quando aceita, aceita as condições. Então, eles interferem, mesmo de longe, porque o que tem é tão simples assim. Ford, Casa Real, Rockefeller, esse pessoal todo reuniu, traçou uma agenda global, criou um fundo, joga bilhões de dólares nesse fundo. E esse fundo sai espalhando o dinheiro onde eles querem. E dão dinheiro para as ONGs fazerem as políticas deles. Então, quando você aceita dinheiro estrangeiro e interfere no modo de viver da tua população, você está esfriando a soberania. Tem casos aí de brasileiro não poder entrar nesses lugares onde as ONGs tomam conta. Tem casos de cientistas que entram e saem como querem, porque eles estão executando o trabalho do Estado,
oficialmente, a FUNAI fez muito isso com o ISA, e eles podem entrar e sair a hora que quiser, com o avião que quiser. A Renata não pode, o senador Plínio não pode, mas eles podem. Tem relatos aí estarrecedores, a gente tem só se entrar. Basicamente, nós vamos prestar 2 serviços à nação. O brasileiro vai tomar conhecimento do outro lado. Já tem um lado das ONGs, dos índios satisfeitos, dos índios bonitos, das índias com seios pontudos, dos índios sarados. Então, essa versão ele já tem. Agora, eles estão tendo a outra versão, do índio desnutrido, do índio doente, da mulher com seios arriados, sem ter leite no peito. Então, aí o brasileiro vai tomar conhecimento disso. É um serviço. E o outro é no final, no relatório. Como é que vai fazer? Leis, projetos de leis complementares, de resoluções e leis mesmo, para tornar transparente essa transação. Ninguém quer dizer, não, manda o dinheiro de volta. Não, a gente quer o dinheiro, agora de forma legal e de forma transparente, que ele entre de forma transparente. Hoje o Fundo Amazônia, até talvez seja diferente, a gente está sentindo que eles querem ser diferente, o dinheiro que vem, ele vem casado. Ele já vem para a ONG tal, para a ONG tal e para a ONG tal. E não é assim que se quer. A gente quer aproveitar o momento para a gente discutir que modelo de conservação o Brasil precisa e quer. Nós não precisamos de comando. O comando tem que ser nosso, autonomia, porque é a nossa soberania. Aí quando a gente começa a falar, isso é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Eles dominaram, eles aparelharam todo o Estado. Senador, o senhor diz que não é teoria da conspiração, mas o senhor acredita numa conspiração internacional. Que já foi colocado em prática. Já foi colocado em prática. O senhor pode explicar para a gente? Eles aparelharam IBAMA. Eles... Quem o senhor está falando? Esses que executam, normalmente as ONGs, esses que executam a tarefa ditada pelo fundo, a mando dos que mandam no mundo, dos donos de exploração de petróleo, de minério, de carvão, que tratam de energia, que tratam de gás. São esses que abastecem esse fundo. E as ONGs aqui prestam serviço a favor deles, contrariando os nossos interesses. A gente não pode. Vou te dar um exemplo. Agora, a Ucrânia, a Rússia... Mas, senadora, as ONGs, elas não são as responsáveis pelo desenho das políticas públicas nacionais, né? As políticas públicas são desenhadas aqui no Congresso e nos órgãos públicos. Mas elas deviam respeitar as políticas públicas nossas e não respeitam. E não respeitam. Quando você vê uma ONG chegar e começar a preparar, dizer que você não pode mais, que você não pode ter uma estrada de 16 quilômetros para evitar 6 dias pelo rio, porque não é costume dos índios, não é da cultura indígena, elas estão interferindo. Quando ela diz, não, você não pode viver assim, quando uma ONG tira, né? Quando ela tira o que uma comida, o cogumelo dos Yanomami, por exemplo, a base de alimentação dos Yanomami... Deixa eu explicar isso. A CPI recebeu uma convidada indígena que trouxe cogumelos na verdade, ela comprou, são vendidos, na verdade, ela comprou na hora do primeiro depoimento lá do Beto, do Yanomami, que ele disse que aconteceu. Ela entrou no site e comprou. O que acontece? Você leu que os Yanomami estão raquíticos, estão desnutridos, ninguém sabe qual a causa. Falta de dinheiro não é. Mas a base deles Mas de não alimentação é o índice de invasão do garimpo na terra Yanomami, senador? Não, é isso que você defende garimpo. Não se trata disso, mas eu trato de dizer que o índio tem direito de garimpar. O índio ele tem, está na Constituição, artigo 231. Ele tem direito do usufruto e do solo, e não respeitam isso. Os índios querem cooperativa para agregar valor ao seu artesanato, por exemplo. Eles esperam ser impressionados. E várias etnias já têm, né? Já produzem aqui no escala. centro, do centro-oeste, não no norte, não no Amazonas. A nossa terra não pode fazer nada. Então eles chegam para mim, senador, nos ajude a implantar a nossa cooperativa. E eu tento ajudar. Aí sou chamado que estou defendendo o garimpo. Claro que não, lógico que não. Mas o índio, ele diz, olha, a gente quer viver do nosso suor, a gente não quer esmola, a gente não quer Bolsa Família. Estou falando dos índios insatisfeitos. E a gente tem que lutar por eles. Eu dou um exemplo, Renata, por onde passo, de uma emenda parlamentar para os índios Tearim, na Transamazônica, o Maitá. Eu fui lá entregar. Aí eles fizeram uma festa, fizeram um ritual, falaram, não se assusta, nosso ritual é assim, e me agradeceram. Fizeram uma carta muito grande, com cartolina, depois é que eu vi a carta. E eles dizem assim, obrigado, senador, de palavra, por nos ajudar a realizar o nosso sonho. Sabe qual era o sonho que eu estava realizando deles? 19 canoas de alumínio com motor rabeta e 2 picapes. E sabe o que significava para eles? Para a família, porque lá cada família tem um castanhal para explorar. O último castanhal, a família leva 6 dias de remo para chegar no castanhal, levava.
E agora ela vai levar 2. A mais perto vai levar 1. Motor rabeta. Uma emenda parlamentar, que é o dinheiro seu, que é o dinheiro da população brasileira. Então é isso que a gente queria também das ONGs, que desse condições dignas a eles. Um meio termo, pelo menos, Eu acho que tudo é meio termo entre a preservação e o desenvolvimento. Porque enquanto você não levar em consideração o ser humano, o meio ambiente não vai ser preservado. Por que a gente é contra essas ONGs ambientais? Elas estimulam a demarcação das áreas indígenas, quando consegue, abandonam os índios. Abandonam. Acabou. Elas não querem mais saber daquele índio. Já utilizaram os índios para demarcar a terra. Então, é com essas ONGs que a gente está brigando. Você isola, quer área indígena e dá assistência, mas você não dá nada. Tanto é que em Manaus, nossa terra hoje, tem 40 mil indígenas, mais ou menos, vivendo em condições subhumanas. E sabe de onde eles vieram? Das reservas. E sabe o que eles fazem em Manaus? Ajudam a invadir terras. Olha a ironia, Renata. Olha a ironia. Tem tanta terra, mas não pode fazer nada. Não pode plantar. Um índio disse assim para nós, na CPI, se a terra é minha, como vocês dizem, por que eu não tenho documento no cartório? Por que eu não posso cavar um buraco? Por que eu não posso plantar e não posso explorar? A terra não é nossa, isso é balela. Dito por um cacique. Não sou eu que estou dizendo isso. Eu não digo nada, eu não boto nada na cabeça de ninguém. Até minhas filhas, elas são donas da vida delas sempre. O papai está aí só para ajudar a orientar. Quem impede o cacique de plantar na sua terra? As ONGs que dizem que ele não pode fazer aquilo porque vai emitir CO2 na atmosfera, vai precisar a camada de ozônio, porque a política das ONGs, a política estabelecida pela executária nenhuma atividade que permita que produza algum gás que vai colaborar no efeito estufa. Então, um fogo não pode, derrubar mata não pode. E como é que você não vai derrubar mata para fazer uma estrada, gente? Eu vou te deixar com você aqui, para você ver em casa, o vídeo dos índios lá no Içana, no Médio Içana. Eles atravessando cachoeira, 9 cachoeiras. Eles saem da água, empurrando o barco de alumínio na pedra para chegar do outro lado. São 9 cachoeiras dos paripacos, os índios. Eles estão querendo uma estrada desde 2001, uma estrada de 16 quilômetros. 16 quilômetros. Essa estrada faria com que eles não enfrentassem 9 cachoeiras descendo e 9 cachoeiras subindo. De onde para onde é essa? Da aldeia deles para a sede em São Gabriel da Cachoeira, para ir buscar o Bolsa Família, para ir comprar mantimentos, porque eles não produzem, não deixam eles produzirem. Ensinam que eles não têm que produzir, eles têm que ver daquela forma, só muito mal a subsistência. E resultado, hoje, eles são escravos do Bolsa Família. Então, como é que você não permite que uma comunidade inteira possa ter uma estrada de 16 quilômetros e vai enfrentar 6 dias de viagem de forma desumana? Então, é a favor desse índio que quer essa estrada. 16 quilômetros em São Gabriel da Cachoeira não vai ser nada, mas vai permitir que essa etnia indígena possa ir para a sede com facilidade. Então, é com isso. E esse pessoal chega e diz, vocês não podem. Eles dizem defender os indígenas, dizendo que o indígena não pode. Eles só dizem aos indígenas que ele tem direito à terra. Fora isso, não tem mais nada. Você tem direito à terra, você briga pela terra. Tem depoimentos de agricultores, coitados, de senhoras que nasceram lá, que estão sendo expulsas agora, porque essas ONGs fizeram um estudo antropológico, descobriram um caco de cerâmica de uma etnia, e ali já foi comunidade indígena há séculos, portanto você tem que sair. Você nasceu ali, teu pai nasceu ali, mas você tem que sair. Um relatório antropológico de uma ONG não é capaz de fazer isso. Isso tem que ser afirmado também pelo Estado brasileiro para ver a demarcação. Bingo! E aí que vem o conluio com a FUNAI. É aí que vem... Quando a FUNAI deu ao ISA a prerrogativa de atuar no Alto Rio Negro, o presidente da FUNAI era um ongueiro afastado do ISA, licenciado. Essa relação prosmíscua, é esse conluio que tem que ser colocado para o brasileiro. Eles trocam, eles são sempre os mesmos, de ONGs fortes, ocupando FUNAI, INCRA e IBAMA. E aí eles fazem tudo o que querem, porque é tudo agora mesmo. Você tem a Marina, tem ONG, o sub da Marina pertence à ONG, a Guajajara tem ONG, então é tudo ongueiro, é tudo ongueiro. Agora, comprometendo o nome das boas ONGs. Repito, ONG é uma coisa saudável e salutar. Não deveria. Então, a gente vai ajudar a separar o joio do trigo. Não vai conseguir, porque o esquema é muito forte. Imagina que eles estão aí há 46 anos, cooptando e capturando, né? É como se... como não? Eles fizeram
Estudante de comunicação, de direito, de geologia, de engenharia, e levaram para fora, e catequizaram. São esses caras que ocupam lugares. Prepararam pessoas para passar em concurso, principalmente de IBAMA. Eles dão cursos para funcionários do IBAMA, do INCRA e da FUNAI, ensinando como... Eles fazem a cabeça, e é esse pessoal que comanda o nosso destino. Mas, senador, o senhor acredita que servidores públicos qualificados, formados por boas universidades no Brasil, que passaram em concursos concorridos, vão ter essa ingenuidade? Não todos, mas aqueles que foram patrocinados para estudar em cursinho, para ingressar na faculdade, para passar no concurso, que foram incentivados por essas ONGs com bolsas, sim. Eles aparelharam nesse sentido. Porque nós temos uma elite, que se acha elite aqui, e eu comparo com aquela elite do tempo imperial. Né? O imperador tinha lá o seu requinte, a sua corte, e aqueles brasileiros que vinham explorando os outros brasileiros se vestiam como colonizador. E muitas vezes eram convidados para o baile do imperador e se achavam colonizador, quando não passavam de colonizado. É o que está acontecendo aqui. Eles trabalham naquilo que o homem, o ser humano, tem de pior, que é a vaidade. Eles levam para seminários, eles criam heróis. O herói do momento, a grife do momento é a Marina Guajajara. Eles já criaram o Paiacã, já criaram outros, eu não vou citar nome porque começa a ser chato. Mas eles criam isso, eles criam institutos para premiar. Prêmio não sei de quê, o prêmio não sei da quanto. E esse que volta com o prêmio, ele é um defensor. Então você tem pessoas que já ocuparam cargos importantes na República, pessoas que ocupam cargos importantes na República, nos órgãos de comunicação, conselheiros de ONGs. Então, você pode notar, a parte da grande mídia está ignorando a nossa CPI. É um silêncio constrangedor. E é proposital. E nós sabemos que é proposital. Então, nossa luta, ela é árdua, mas ela é gratificante, porque você está expondo o outro lado. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. É só chamar, cutucar que eu venho. Um grande abraço.